E aí, galera, voltamos ao nosso estudo de biologia, né? E a gente vem voltando aí com o tema reprodução, tá? Sejam todos muito bem-vindos à Escola Risoleta Neves por mais uma vez, né? Alguns estão aí entrando no terceiro bimestre e outros estarão entrando aí, como é o caso do pessoal do EJA, no primeiro bimestre. Independente de sua turma, independente do seu nome, seja você muito bem-vindo à nossa escola, ok? Então hoje eu sou o professor Evaldo Herbert, professor de Biologia. Nós vamos entrar com a reprodução dos animais. Já passei na aula anterior para vocês a reprodução do tipo assexuada, né, para contar as diferenças que existem desse tipo de reprodução. Então qualquer coisa acompanha na aula anterior o segmento delas, tá bom? Então vamos lá, seguir à frente. Então vamos aqui, ó. Primeiramente, o que é reproduzir, né? O que é reprodução? A reprodução ela faz parte do processo do crescimento do indivíduo. Ou seja, quando a gente pergunta quais são as fases da vida, a gente sempre não se relata desta forma: nascer, crescer, se reproduzir, né, perpetuar a espécie e, por último, morrer. Então, o processo pelo qual os seres vivos eles vão dar origem a outro ser vivo, podendo ser de forma sexuada ou assexuada, certo? E é isso que vai impedir, inclusive, que alguns animais entrem no processo de extinção, certo? Então ocorre, geralmente, entre indivíduos que vão pertencer à mesma espécie, quando estamos nos tratando aí de reprodução do tipo sexuada, onde depende de dois indivíduos. Então, olha só, a reprodução ela vai ser feita de duas formas, uma, né, sexuada e a outra do tipo assexuada, certo? A reprodução do tipo sexuada, ela vai ser intervencionada por dois indivíduos, ou seja, os dois indivíduos... Deixa eu só colocar uma setinha aqui rapidinho, gente. Opções de seta, deixar visível. Elas vão intervir de dois indivíduos de anexos totalmente diferentes, né, de sexo diferente, um macho e uma fêmea. Por quê? A reprodução do tipo sexuada, ela provém de gametas, ela necessita de dois indivíduos opostos, o macho e a fêmea, para que haja troca de gameta, troca de informação genética. Ou seja, o homem libera o espermatozoide, a mulher libera o ovócito, né? E aí pode acontecer, no caso das plantas o nome muda, tá? Que é anterozoide e osfera, certo? Mas então no caso aqui, ó, o homem, o porco e o cão, são três exemplos apenas, vão passar por esse tipo de reprodução. Ambos irão trocar o homem com a mulher, porco com a porca, o cão com a cadela, né? Então ambos trocam material genético espermatozoide e ovócito. A tipo assexuada é o único indivíduo que vai prover a descendência, ou seja, é o único indivíduo que vai gerar um outro indivíduo, né? Ele vai ser o progenitor. Dessas duas reproduções, qual que é a mais interessante? Não que uma delas seja, mas a questão é que tipo, uma se torna mais importante que a outra. Por quê? A do tipo sexuada, ela é mais importante porque ela pode ocorrer a diferenciação de espécies, né? Então, digamos assim, que eu só tenho um coelhinho branco, depois o coelho branco se cruza com o amarelo e nasce um preto. Então, olha só, já é uma característica a mais, já é um indivíduo a mais, uma raça, uma subespécie a mais. Certo? E do tipo assexuada, ela não é tão interessante. Por quê? Ela geralmente não, ela só provém indivíduos totalmente idênticos ao progenitor. Então ela não se torna tão interessante devido a este momento. Certo? Então eu tenho aqui um caso de estrela do mar, o caso de uma hidra e o caso de anêmona do mar. Todos são indivíduos aquáticos marinhos, tá? De água salgada. Então olha só, tenho aqui essa estrela do mar, ela sofreu um rompimento aqui, ó, de uma dos seus tentáculos, né, das suas ponteiras, e este tentáculo que foi rompido dessa estrela, o que acontece? Ele vai se regenerar, vai sofrer um processo chamado de mitose, um crescimento celular das células, promovendo uma outra estrela do mar. Então ela vai prover aqui mais 4 pontinhas, né, porque a estrela do mar tem 5, e aí ela vai prover mais um indivíduo aqui, e isso se chama reprodução. Essa reprodução aqui, pessoal, nós vamos chamar elas de processo de fragmentação. Então, o fragmento deste indivíduo se tornou um outro indivíduo.
Neste caso aqui, está acontecendo aqui com a anêmona do mar, este processo a gente chama de brotamento, ou seja, o novo indivíduo ele brota do indivíduo anterior. E olha só aqui no final, o descendente ele é totalmente igual ao progenitor, certo? O progenitor dá origem ao descendente, beleza? Reprodução do tipo sexuado, então eu dependo do macho e da fêmea para que haja essa troca de gametas, né? O que é o gameta? O gameta é a parte produzida dentro do órgão sexual, seja ele masculino, seja ele feminino. Então existem dois tipos de gameta, né? Nós vamos ter aí o espermatozoide e os ovócitos, tá? Ou óvulo também. Então no caso aqui, para que aconteça a reprodução do tipo sexuado, eu preciso de um indivíduo macho, uma gônada, que neste caso aqui a gônada masculina é o testículo, e o gameta, que é o espermatozoide. Vou precisar também de uma fêmea, vou precisar de um ovário, que vai o ovário aqui é a gônada, que vai produzir os óvulos, ou ovócito, que é o gameta. Então a sequência, indivíduo, gônada, gameta, beleza? O indivíduo tem a gônada, possui o gameta, ele vai formar a fecundação. Então esses dois aqui irão se unirem dentro do interior feminino ou no exterior, vão provocar o que nós chamamos de fecundação e por fim formar o ovo, né? E no final de várias sucessões de crescimento celular e mitoses, vai promover um novo indivíduo. O que é fecundação? A fecundação é o momento do ápice que acontece a união dos gametas. Então vem aqui o espermatozoide, vem aqui o ovócito. Os dois se juntam e formam o que nós chamamos de fecundação. O que a fecundação origina? A fecundação vai originar o ovo, que a gente chama de zigoto, tá bom? Então, olha só, os machos e as fêmeas possuem órgãos próprios para a reprodução da forma do sistema reprodutor, que produzem, então, células sexuais ou gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos. Ok? A fecundação, então, ela vai ser a união do óvulo com o espermatozoide. Desta vez surge, então, o óvulo fecundado da célula ovo que vai originar um novo ser. E aí a gente chama isso de zigoto. O macho, aqui tem um caso de um rato macho, liberando os espermatozoides aqui embaixo. E eu tenho aqui um caso de uma rata fêmea, né? Um rato fêmea, liberando o seu óvulo aqui. Aqui neste processo está acontecendo a fecundação. Então a união do espermatozoide com a união do óvulo. Ambos estão formando a fecundação, formando o que nós chamamos de ovo ou zigoto. Esse processo aqui vai gerar sucessões de crescimento celular, formando um novo indivíduo, macho ou fêmea, e aí vice-versa, tá bom? No caso dos birds, ou seja, os passarinhos, acontece desta forma. O testículo, né, a gônada do passarinho produz espermatozoide, ele vai vir pelo pênis do indivíduo, vai ultrapassar a cloaca da fêmea, tá? Então lembrando que as aves elas não possuem vagina, elas possuem cloaca, e aí este espermatozoide vai passar pela cloaca, seguir um canal aqui dentro chamado de ovoduto e chegar até o ovário do passarinho, né? Que é lá que vai estar o óvulo, né? É lá que vai acontecer a fecundação. É igual dos seres humanos. O espermatozoide ele precisa passar pela vagina, seguir pelo útero, chegar pela trompa uterina até chegar no ovário. Lá no ovário ele encontra o óvulo e aí ele faz a fecundação, tá? Então esse processo vai ser mais próximo, né, da questão do touro e da vaca aqui. Então o boi ele insemina pela sua uretra os espermatozoides, chegando no canal vaginal, chegando na trompa dessa vaca até chegar no ovário da vaca, ok? Então, a fecundação, isso aqui nós estávamos falando aqui, só para ser claro, de fecundação interna, é aquela que acontece por penetração sexual e chega até o ovário do sexo fêmea, certo? Este caso aqui, nós vamos estar falando da reprodução externa, aquela que não acontece, a inseminação
interna dentro do corpo. Então ela vai acontecer de forma fora, né, para fora mesmo do corpo, tá? Então a fêmea ela lança para a água os óvulos e estes são fecundados pelos espermatozoides. A fecundação vai ocorrer no ambiente fora do corpo materno. Exemplo, aqui nós temos as rãs e os peixes. Então olha só. Eu tenho aqui uma rã. Lembrando que para caso de rãs, sapos e até pererecas, a fêmea geralmente é maior do que o macho, tá? Na maioria dos casos, a fêmea é sempre maior do que o macho. Então, olha só. A fêmea, no momento do ápice sexual, da copula deles, o que acontece? Ele vai liberando aqui vários óvulos aqui para a água e o indivíduo macho já vai automaticamente liberando vários espermatozoides ali no momento da relação sexual. Ah, eu achei que funcionava assim, a rã ia lá, soltava onde ela queria os óvulos, quando o macho passasse lá, jogava o espermatozoide. Não, não é assim. Isso é no momento da relação sexual dos dois, da copula sexual entre os dois. Então acontece instantaneamente ao mesmo tempo. No caso dos peixes é a mesma coisa, eles por seu feromônio, a fêmea vai liberando os óvulos e o peixe ali, no momento da sua dança de acasalamento, vai liberando os seus espermatozoides e aí vai fecundando esses óvulos. Tá? Galera, olha só, olhando essa imagem, vocês conseguem definir se isso aqui é um cão ou uma cadela, ou esse é um cão e uma cadela? Fica um pouco confuso quando a gente olha pela fisionomia do rosto, né, da cara do animal. Mas um cachorro é fácil de identificar o sexo quando a gente olha ali o pênis dele ou a vagina da cachorra, da cadela. Fica muito fácil de identificar. Mas existe também um estudo chamado dimorfismo sexual para fazer essa diferenciação de quando se identifica ou quando não se identifica. Então, olha só. O macho nós identificamos aqui pelo pênis e assim como a fêmea nós identificamos pelas tetas ou pela vagina dela que fica bem expostas, certo? Quando é muito fácil fazer a distinção entre o macho e a fêmea, nós temos aí a existência, né, a predominância do dimorfismo sexual, certo? Então, um exemplo aqui, o leão e a leoa. Se nós depararmos com o leão e a leoa, a gente consegue fazer o dimorfismo tranquilamente. Por quê? O leão tem toda aquela juba, né, aquela exuberância, a cauda é diferente. Já a leoa ela não possui aquela juba, né, do leão. Então é bem fácil identificar quem é o macho e quem é a fêmea. Já analisando dois tigres, a coisa já complica um pouco, né? Quando não é possível distinguir exatamente, né, ou externamente, a olho nu, se é um macho ou uma fêmea, aí nós estamos falando da não existência do dimorfismo sexual. Então, tem aqui um caso, por exemplo, de gansos e patos, se torna um pouco complicado ver essa diferença sexual. E imaginem vocês, moscas passando, né, aí na casa de vocês, na frente de vocês, você conseguir não detectar se aquela mosca é macho ou se ela é fêmea. Porém, aqui eu tenho um casal, certo? Mas a gente não consegue identificar somente a olho nu se isso é macho ou fêmea. E aí existe o adimorfismo sexual, ou seja, não existe ele, certo? Parada nupcial ou ritual de acasalamento. Isso é um processo que alguns animais usam para poder fazer a atração da fêmea, né? Então é um conjunto de comportamentos que vão fazer acontecerem, que acontecem antes, né, ali da cópula sexual entre eles, tá bom? E existem alguns tipos, né, de acasalamentos, de ritmos, de danças, e aí vai. Esses pássaros aqui, por exemplo, eles promovem os bailados, né? Essas aves, então elas dançam para o macho, para a fêmea, e assim vai, e aí eles fazem todo aquele bailado nupcial. Se a fêmea se agradar, ela consegue fazer o seu ato sexual com o indivíduo, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, o mergulhão de crista, né? Ele faz essa dança do acasalamento. Um outro caso bem legal são os sons, né? Então alguns passarinhos como o cuco, a gralha, eles fazem um som bem atraente para poder fazer a atração da fêmea. Se ela gostar, ela acaba namorando com ele. E aí também se torna um casal para a vida inteira, que eles não se separam mais. Aquele que não canta tão bem ou que não tem um gogó tão forte, a fêmea obviamente não vai se agradar dele, tá bom? Um caso aqui e outro são os presentes. Então tem um caso aqui, por exemplo, do beija-flor guarda-rios, que ele entrega presentes para a fêmea, né? Neste caso aqui ele está entregando o néctar da flor. Então se ele coletou de uma flor boa um bom néctar, a fêmea vai gostar dele. Se ele não agradou com o néctar,
se não é muito doce, se não está do agrado dela, ela também vai abandonar ele. Existem alguns casos, por exemplo, de passarinhos que o macho entrega galhos para a fêmea. Então a fêmea está construindo o ninho, ele vem até ela, ainda não fez a cópula sexual, e entrega galhos para ela fazer o ninho. Se ela gostar do galho, se for um galho apresentável, bonito, ela namora com ele. Se ela não gostar do galho, ela vai procurar um outro que traga um galho melhor que ele. Então, para vocês verem, é muita coisa, né? E também tem as questões das cores, né? Então, um pavão, quando abre aquela plumagem toda para atrair a fêmea, não é que ele quer embelezar o ambiente para a gente, aí ele quer embelezar o ambiente para a fêmea. Se for um pavão que tem as penas quebradas, ele está literalmente na merda, porque ele não vai atrair, tá? Então não cortem caso vocês tenham um pavão em casa. Outros fatores são a luz, né? Então tem aqui, por exemplo, o caso dos pirilampos, dos vagalumes. Então eles aumentam a intensidade da luminosidade, da luminofluorescência da bundinha deles, né? Fazendo o pisca-pisca ali para poder atrair as fêmeas. Então até isso é um tipo de atração sexual, certo? Nós, os seres humanos, já somos mais simples, né? A gente oferece um lanche, um suco, tá resolvido. Leva pro cinema, compra uma roupa, um celular, um iPhone, tá resolvido. A gente faz a dança diferente, né, minha gente? Vamos ser sinceros, tá? Então, em relação ao ovo produzido, nós vamos ter uma aula para falar só de ovo, tá? Mas não vão achando vocês que é ovo de casca de galinha, não. Nós vamos falar uma aula só de ovo, mas para a gente poder entender sobre relações do tipo de ovo que existe, de zigoto, de fecundação, nós precisamos passar por 3 fases aqui em animais. O que são animais vivíparos, ovíparos e ovovíparos. Então vamos conhecer primeiro os vivíparos. Os vivíparos são animais em que o embrião desenvolve-se no interior do corpo materno e custa de substâncias fornecidas pela mãe através do seu sangue. Exemplo, o cavalo. Nós também. Então são animais que geralmente vão produzir o seu ovo colado ao útero e dentro de uma placenta. Ou seja, o ovo vai virar um embrião, o embrião vai virar um feto e dentro de uma placenta ali no útero da mãe, tá? Então isso também acontece com a gente. Nós somos vivíparos. Então, para ficar claro, o indivíduo se forma dentro do interior materno. E aí tem aqui o caso de um cavalo e um cavalo. Animais ovíparos. Animais ovíparos são quando o novo ser se desenvolve dentro de um ovo que está fora do corpo materno. Alimenta-se então de custa de substância de reserva nutricas do ovo. Neste caso aqui são os vitelos, né? A gente vai estar falando depois desse alimento nutritivo aqui, tá, galera? Então, exemplo da galinha, do pato, das aves, algumas cobras, não são todas. Então, elas vão colocar o ovo para fora do corpo e esse ovo vai eclodir e vai chocar fora do corpo, tá bom? E os ovovíparos, nós temos aqui, né? Quando o ser se desenvolve dentro de um ovo, com casca muito fina que fica dentro do corpo da mãe. Exemplo de algumas cobras. Então tem cobra que bota o ovo para fora e choca, como se fosse uma galinha. Assim como tem cobra que o ovo fica dentro do corpo da mãe, que é o caso das sucuris, por exemplo. O ovo eclode dentro da mãe e aí no final do chocamento ele joga esse ovo para fora, fazendo com que esse ovo já automaticamente já se rompa, já se quebra, formando aí um novo indivíduo, tá bom? Aqui na imagem ela colocou os ovos, mas ainda eles não estão rompidos, mas logo é questão de sequência, eles se rompem e surge um novo indivíduo. Quando que o desenvolvimento de um animal é direto? Quando não sofrem grandes modificações das suas características, mantendo um aspecto semelhante durante o crescimento até a idade de adulto, certo? Então, um exemplo aqui do pintinho, né? O pintinho ele já nasce com uma pequena plumagem, o bico, as patinhas. A asa dele é um pouco atrofiada, mas ela vai começar a aumentar um pouco o seu tamanho, crescendo assim a sua plumagem. E aí, no final de tudo, ela muda-se bastante a questão da plumagem, porém, é um crescimento do tipo direto, onde ele não sofreu metamorfose.
certo? Então, de repente, o que eu quero dizer é que esse pinto não virou um cachorro, um coelho, um exemplo, né? Bem tosco, mas é um exemplo. Então, ele manteve suas características com algumas mudanças semelhantes ao indivíduo anterior, mas se formou um adulto com características bem próximas do anterior. Quando é indireto ou não é direto, nós estamos falando aqui de animais que passam por grandes transformações, desde que nasce até atingir a forma adulta. Então, exemplo de uma rã, de uma borboleta, de gafanhotos, né? Então, observa só, a rã ela passa por um processo de girino e, no fim, ela se torna um indivíduo totalmente diferenciado. Então, quando ele nasce sem patas, somente com cauda, essa cauda atrofia e as patinhas vão começando a crescer no processo de metamorfose e aí ele vira uma rã sem cauda e com 4 membros locomotores musculares, tá bom? Então isso é um crescimento animal, desenvolvimento indireto. No caso da borboleta é a mesma coisa, lagarta que vira casulo, que no final de tudo sofre a metamorfose para uma coisa chamada de borboleta ou mariposa, tá? Então, olha só o processo. Não tem um casulo aqui na imagem, mas conta. Então, eu tenho uma lagarta que virou o casulo e aí, automaticamente, no fim de tudo, ela vira a borboleta, né? Que é fascinante. Isso é muito fascinante. Então, falando de metamorfose, o que é metamorfose? É um conjunto de transformações, tá, galera? Que vai acontecer de forma interna ou externa de certos animais, tá? Eles vão sofrer desde o nascimento até o seu desenvolvimento adulto. Então, a rã, o bico de seda, as borboletas, gafanhotos, alguns vão passar por este processo. Metamorfose de uma rã. Então tem aqui de novo aquela imagem da reprodução externa, onde a mãe, né, vai estar liberando os óvulos e o pai vai estar liberando aqui os espermatozoides, formando a fecundação. Em seguida nasce o que a gente chama de girino, tá? Com uma semana o girino já se desenvolve, tendo aqui suas brânquias. Brânquias vão servir para eles respirarem. E olha só, fiquem atentos nessa questão da brânquia, só para vocês terem uma noção. A gente está falando aqui do meio aquático. No meio aquático ele nasce sem as patinhas inferiores e superiores. Ele nasce somente com a cauda e brânquias para sua respiração. No seu desenvolvimento, ele vai atrofiando um pouco a cauda e crescendo os seus membros. Né? Então, forma-se brânquias internas e as externas vão desaparecer. E aí, no fim das contas, olha só o que vai acontecer aqui, galera. A cauda atrofia mais ainda, os membros locomotores já começam a se desenvolver para a sua locomoção e o mais fascinante de tudo, as brânquias que eram para respirar dentro d'água deixam de existir e ele começa a ter o pulmão para poder vir para o meio externo. Olha a metamorfose desse cara. A metamorfose dele acontece de forma interna e externa. Então as brânquias viraram pulmão e a sua cauda atrofia totalmente e os membros que ele não tinha começa a ter. E aí ele chega no fim de tudo no meio terrestre já sem toda essa questão. Tá bom? Nos insetos também acontecem algumas metamorfoses. Exemplos, né, podendo ser umas que nós vamos chamar de completas, que são aquelas que passam pelas fases de larva, a ninfa e, por final, o inseto adulto. Nós temos aqui, por exemplo, as traças e as borboletas. E as incompletas é quando passam pelas fases larva e somente inseto adulto. Então, observa. Eu vou ter larva, ela vai secar essa larva, se tornar uma ninfa e aí virar um inseto adulto. Acontece muito com abelhas também, borboletas e assim por diante. E essa daqui não, ela vai ter só a larva e já passa para o inseto adulto. Um exemplo do gafanhoto. O ovo, eu tenho aqui o ovo do indivíduo, eclode e vai virar a larva. A larva ela vai secar, no caso aqui uma lagartinha, né? A larva ela vai secar e vai virar o que a gente chama de ninfa ou pupa. E aí ela vai, né, fazer o rompimento disso aqui, se tornando uma borboleta. E aí depois a borboleta chega na sua fase adulta. Certo? Então, olha só, é um processo completo. Ovo, larva, ninfa, indivíduo adulto. As incompletas, não. Eu tenho aqui, por exemplo, a fase larval de um
Como é que chama isso aqui? É libélula, né? Isso. De uma libélula. Então, a fase larval, ela só sofre a metamorfose rompendo-se do seu casulo e automaticamente já vira indivíduo adulto, sem mudar nenhuma característica, certo? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o exercício que eu já vou estar passando na próxima terça para vocês, tá? Porque eu quero fazer assim, ó. Uma quarta-feira eu vou passar para vocês o conteúdo. Na outra terça-feira eu passo a atividade. Uma terça-feira conteúdo, na outra terça-feira atividade. Beijo a todos, abraço a todos e um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Bye, bye, bye. Tchau.